dando sequência ao ciclo de palestras do nosso capítulo, e é um imenso prazer encerrar esse mês de abril com a palestra do Paulo. Quero, em nome da APG Unicinos, agradecer novamente ao Paulo Garcia, que vai estar nos falando um pouco sobre prospecção e modelagem geoquímica, desde os fundamentos até as aplicações. O Paulo Garcia é graduando em Geologia pela Unipampa, também integrante de pesquisa em Geoquímica Exploratória de Elementos Terras Raras e modelagem de sistemas vulcano-plutônicos, e também é membro da equipe de um projeto internacional sobre gênese e evolução do magmatismo offshore brasileiro. Paulo também atua em projetos de prospecção geoquímica em kimberlitos diamantíferos, complexos máficos, ultramáficos, placers, auríferos e depósitos magmáticos hidrotermais, com ênfase em ETR e metais preciosos. Eu vou passar agora a palavra ao Paulo, e tenham todos um bom proveito, pessoal. Agradeço muito o convite da Monique, da APG e da presença do Helber, me introduzindo. Hoje eu vou trazer alguns princípios, fundamentais sobre a prospecção geoquímica e algumas modelagens que a gente faz durante esses trabalhos, Tudo isso baseado no que eu já trabalhei, em alguns projetos de levantamento e mapeamento geoquímico em alguns estados brasileiros, E eu vou começar a introduzir esse tema, trazendo entre dois principais parâmetros, que seriam os fundamentos, básicos e as principais aplicações. Então, a prospecção geoquímica, ela é basicamente a utilização de métodos prospectivos aliados a princípios quantitativos da geoquímica. Então, com isso, a gente avalia a distribuição e identifica a conjuntos de anomalias de determinados elementos químicos que estão em ocorrência em locais naturais na Terra. Então, tudo isso com viés para identificar potenciais corpos de minério e mineralizações associadas. Então, o PLOS, em 86, ele traz uma subdivisão bem básica sobre a prospecção geoquímica, que seria a concepção, que é a identificação de um alvo, o que a gente está procurando. Não está sendo áudio? Tá, sim? Está saindo, sim. Ah, tá. Tá sim. Que seria a determinação do elemento químico que a gente está procurando, A segunda etapa seria o processo de amostragem, o levantamento de campo, a gente ir até a área e fazer a coleta desses alvos, A terceira etapa seria a análise, a preparação e um envio para análise geoquímica, e, por fim, o processamento, o modelamento e a interpretação de todos esses resultados que vêm do laboratório, Então, vamos começar abordando, partindo de todo o princípio da geoquímica, A Terra é um sistema dinâmico que está em constante transformação e mudança química, onde, nos princípios da prospecção, a gente separa entre ambientes endógenos e supergênicos, A partir disso, a gente começa a caracterizar províncias geoquímicas, a ocorrência de determinados elementos químicos de acordo a determinados ambientes geológicos, e a gente define, por exemplo, elementos farejadores, quando a gente está no campo, onde a gente associa a ocorrência de determinados elementos químicos a determinados depósitos minerais, Então, toda esse levantamento geoquímico, ele parte do princípio, da fusão e diferenciação, de diferentes condições, de diferentes elementos, tanto dentro da Terra como na superfície, onde vão criar dispersões, que traz toda a questão de
dos ciclos geoquímicos, né, e intemperismo, erosão, que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante, né. Um exemplo bem sucedido da prospecção geoquímica é a descoberta da Jazira Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, né. Então, no início, a prospecção ela era voltada, né, para a identificação de corpos filonianos, então uma configuração estrutural, né, até 1977, até que então, né, foram identificadas, né, siltitos mineralizados, né, mineralizações em rochas sedimentares, e depois daquilo, né, a Companhia Brasileira de Cobre e a Docigel começaram, né, a fazer prospecção geoquímica em rochas sedimentares, em sedimentos ativos de corrente, ampliando, né, o aspecto da prospecção mineral. Né, então, eles fizeram, né, uma reanálise daqueles dados que já existiam, né, em outras campanhas de prospecção e determinaram, né, alvos prospectivos, né, e fizeram centenas de análises de sedimentos de corrente, de drenagem, né, e conseguiram delimitar, né, halos de alteração, halos geoquímicos, né, relacionados a depósitos polimetálicos, né. Então, a gente começa trabalhando com formações de anomalias, né. O princípio de toda a formação de anomalias é uma anormalidade, um desvio, né, nos padrões, nas concentrações geoquímicas em determinado lugar. Então, é um efeito contrastante em relação às rochas encaixantes, né? Então, são alvos potenciais que estão relacionados aos processos geológicos, né, que mineralizaram aqueles corpos, né. Aqui temos um exemplo lá na província de Udong, né, que tem essa anomalia de ouro que está precipitada em grandes configurações estruturais, né. Então, partindo aqui, né, trazendo a base assim da questão dos processos magmáticos que vão influenciar na geração de anomalias. Então, partindo aqui de plútons magmáticos, né, que estão em ascensão pela crosta, que vão trazer toda aquela composição, né, do manto e da crosta até a superfície. Então, todos esses processos magmáticos, eles vão ser responsáveis pela cristalização de diferentes minerais, e esses minerais, eles são responsáveis por reter determinados elementos químicos na sua estrutura, de acordo aos coeficientes de partição. Então, determinados minerais vão ter determinadas composições químicas, e essas composições químicas vão, né, vão ser responsáveis por influenciar determinados halos ou anomalias que a gente vai identificar na superfície nos aluviões, né? Então, esses corpos, eles formam, por exemplo, granitóides, né? E esses granitóides, eles vão ter uma distribuição geoquímica específica, né? E depois, com um intemperismo e a erosão desses corpos granitóides, esses elementos químicos que foram originados de processos magmáticos, eles podem se concentrar e se distribuir ao longo de aluviões ou de depósitos sedimentares. Então, aqui é um exemplo de modelagem geoquímica que a gente fez aqui no Batórito Pelotas, né, que a gente faz a simulação da cristalização fracionada de cada mineral, né, de acordo à pressão, a temperatura e a profundidade exercida no líquido para que ele tenha se formado, e como que ele influencia, por exemplo, no comportamento do césio, do rubídio, do tório, do urânio, do potássio, né, por exemplo. Inclusive, esses elementos, como o tório, urânio e potássio, eles vão ser importantíssimos durante a nossa campanha de prospecção geoquímica, porque eles vão dar algumas assinaturas, né, geofísicas, por exemplo, na gama espectrometria, que a gente vai trabalhar mais adiante, né? Então, esses granitóides,
eles vão sofrer essa erosão, né? E esse material ele vai ser transportado e concentrado, né? Nesses aluviões, né? Então aqui a gente já tem uma característica primária que são elementos químicos de corpos estéreis. Não tem mineralização associada a esses corpos, são princípios fundamentais do magmatismo, né? Mas esses corpos, eles muitas vezes, que é bastante recorrente, né, em arcos magmáticos, em ambientes pós-corizonais, a ocorrência de granada, magnetita, ilmenita, monazita, que são elementos, são minerais, fases minerais que portam, né, elementos químicos de interesse econômico, né? Outra coisa que também influencia na geração de anomalias geoquímicas são as configurações estruturais. Então, as configurações estruturais, como falhas, fraturas, né, elas possibilitam a percolação e o posicionamento de diferentes fluidos e composições ao longo da crosta, né? Então, isso possibilita alguns fluxos multielementares, né? Como, por exemplo, a mobilização do ouro, que estava em profundidade, consegue se precipitar e ser remobilizado na crosta, né? Além disso, essas configurações estruturais muitas vezes estão associadas a veios, né, brechas, diques, stockworks, né, que são bastante recorrentes em mineralizações de estanho e ouro, né? E geralmente elas influenciam no desenvolvimento de bacias hidrográficas. Então, grandes bacias hidrográficas muitas vezes estão relacionadas a essas configurações estruturais, e isso é muito importante quando a gente está na campanha de prospecção geoquímica, observar esses detalhes para que a gente consiga ter uma coleta realmente eficaz, né? Então, todo esse mecanismo, né, que a gente trabalhou sobre o magmatismo estrutural, eles podem gerar halos geoquímicos primários, né, que estão relacionados à gênese principal, que estão associados, né, ao jazimento de algum elemento químico, né. Além disso, tem a questão da alteração das rochas encaixantes, né? Então, aquele plúton de magma, ele pode ter interagido com as rochas encaixantes e ter liberado, né, algumas modificações hidrotermais naquele ambiente, né? E o Licht, né, ele pontuou bastante que é realmente difícil você conseguir separar o que é alteração e o que é um halo geoquímico primário. Os dois estão intimamente relacionados ali. Então, aqui, como, por exemplo, acontece também naquela jazida Santa Maria, tem aquelas alterações, né? Então, o núcleo, ele tem alterações um pouco diferentes das bordas daquela mineralização, né? Onde a gente tem a cloritização, tem questões de carbonatação, serpentinização, sericitização, tem vários tipos de alterações que podem influenciar nos halos geoquímicos, e isso vai estar na assinatura geoquímica nas drenagens, onde a gente vai coletar sedimentos e correntes concentrados de bactéria. Aqui é uma figura, né, representando os halos primários. Então, aqui é a intrusão daquele corpo granítico, né, em uma encaixante estéreo, né, e na envoltória dela forma esses halos primários, né, controlada por uma falha, né, que relacionada à mineralização de ouro, né. Nos halos geoquímicos secundários, ele não está associado ao jazimento genético daquele elemento químico. Ele vai estar associado à destruição, né, do depósito mineral primário, por condições superficiais, como alterações, por exemplo, em gossans, né, alterações que envolvem, né, essa geração de alterações ferruginosas, formando aquelas eumenitas, né, aquelas lateritas, zonas de laterização, que inclusive é bastante comum naquelas pipes kimberlíticas, né, que a gente vai discutir um pouco também, né, geralmente estão associados àqueles metais base, assim, que são bastante móveis no ambiente, né, por exemplo, o ferro, o cobre, o zinco, o chumbo, né, que eles são
bastante oxidados no ambiente e nas condições climáticas comuns, né? Então, o Gossam, ele é um grande farejador, né, em depósitos de minérios sulfetados, né, porque esses sulfetos eles estão bastante propícios, né, para ocorrer essas reações químicas específicas, né. Então, aqui trazendo aquele granito, né, que a gente trabalhou, que ele seria um responsável por aquela anomalia, né. Aqui tem o sedimento de corrente, né, bem diretamente linkado, né, à erosão e ao transporte in situ, né, desse granitóide, e aqui o rio, aqui é o rio Camaquã, tá, pessoal? Aqui a gente tem o stockwork, né, mineralizado com algumas pequenas fagulhas de ouro, de ouro, né, e esse elemento o ouro vai parar aqui no rio e geralmente a gente coleta ali no sedimento de corrente, pode ser que dê alguma anomalia ou não, mas o bom é que a gente identifique, né, esses corpos mineralizados na área antes de fazer essa campanha de prospecção, se possível, né? Depois da formação da anomalia, a gente tem que estabelecer um teor de fundo, né? O teor de fundo é um valor anormal em relação a um valor comum de uma determinada composição de uma rocha, né? Então, ele tem uma faixa de variação, né, para corpos não mineralizados. Eu trago como exemplo, né, a composição média da crosta continental superior, né? E atribuo, né, dentro desse teor de fundo, os granitóides, granodioritos, né? Então, tudo que está acima do teor de fundo, ele é uma anomalia positiva, e o que está abaixo do teor de fundo é uma anomalia negativa, mas isso vai variar muito, né? Aí que vai depender do prospector, do geoquímico, em estabelecer esse teor de fundo, porque cada ambiente geoquímico ele vai precisar de um teor de fundo específico, então não é um padrão bem definido. Se você está trabalhando com granitóides, vai ser uma coisa, se você está trabalhando com rochas ultramáficas, vai ser outra, se você trabalhar com kimberlitos, vai ser outra coisa, né? E as anomalias não relacionadas a depósitos minerais, é muito importante saber identificar essas anomalias não relacionadas a depósitos minerais, né? A mais comum delas é contaminação, né, por atividades antrópicas. Às vezes você está coletando sedimento de corrente próximo a empresas, próximo a atividades humanas que pelos afluentes são liberados nessas drenagens, né, e acaba, por exemplo, dando essas anomalias químicas, por exemplo, de ródio, né, de metais pesados que não estão associados a mineralizações, né, que são coisas antrópicas, né. E outra que é bem comum também, principalmente por assuntos laboratoriais, é erros analíticos, né, das amostragens geoquímicas. Às vezes vem erro analítico do laboratório e a gente tem que saber identificar, né. O outro é o erro amostral. Então, às vezes, pode ter um erro na coleta. Dentro da campanha da prospecção geoquímica, já temos erros amostrais, né? Então, agora vamos começar do pressuposto para a geração de alvos prospectivos. Então, a gente vai selecionar áreas e regiões que são potenciais, né, para realizar essas campanhas de prospecção geoquímica, né, englobando uma série de dados que já estão disponíveis, especialmente pelo Serviço Geológico do Brasil, tem muito dado disponível, e a gente vai fazer um levantamento, né, em atributos geológicos, geoquímicos, estruturais e geofísicos para ver qual é a região mais permissiva para determinado mineral que a gente está procurando, né? Faz o levantamento do potencial geológico, da litologia, da estratigrafia, da quimioestratigrafia da região, se possível, né? A gente faz uma integração dos dados geofísicos que estão disponíveis, né? E cada depósito mineral ele pode estar associado a determinadas anomalias geofísicas, então também é bastante importante a gente fazer esse levantamento antes de ir para campo, antes de selecionar a área também, né? É muito importante também a gente checar
no DNPM, nos processos, até no Jazida é muito bom, você procurar os processos minerários. Então, se a área está requerida, se tem mineração ali perto, se está tendo pesquisas em determinado elemento ali. Então, aqui tem uma região, né, aqui do Rio Grande do Sul, e aqui a gente consegue ver onde que está tendo ocorrência de estanho, onde está tendo ocorrência de cério, onde está tendo ocorrência de nióbio, né, tem muitas amostras de concentrado de bateia, então é um princípio que você parte ali que os dados estão aqui. Agora é saber você processar esses dados e gerar uma área que seja permissiva, né, para a gente prospectar, né? E tem que ter evidência, né? Tem que ter evidência, né, geológica para conseguir selecionar essa área antes de você ir no campo, porque às vezes gera muito custo, né, para você fazer essa prospecção, então tem que ter todas as evidências possíveis. Então a gente vai trabalhar com sedimento de corrente, né, que a gente vai identificar anomalias geoquímicas associadas a ambientes fluviais, em aluviões, né, em sedimentos de corrente, em solos também. Então são aqueles elementos que foram transportados e estão relacionados a bacias, né, de captação em sistemas hidrográficos de drenagem ou em cursos da água, né? Então, a gente delimita bacias de captação de drenagem, né? A gente delimita bacias de captação de drenagem e o nosso alvo ali na campanha da prospecção geoquímica vai ser a coleta desses sedimentos, porque esses sedimentos eles vão nos dar informações de toda a litologia que está circundando aqui, né, essas drenagens, né? Então é muito importante a gente saber a composição dessas rochas que estão alimentando as drenagens, o tipo de litologia, né, antes da gente coletar esses sedimentos, né? Então aqui só trazer um esqueminha básico assim da configuração, né, da geometria das drenagens. Elas podem ser dendríticas, radiais ou pode ter o controle estrutural, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração antes da gente fazer os principais levantamentos lá, né, do pré-mapeamento. Além disso, né, a gente saber qual bioma que a gente vai estar trabalhando, isso é importantíssimo também. Então, cada bioma ele vai exigir técnicas diferentes, né, para a gente trabalhar em sistemas, em rios, em drenagens. Então, você tem que saber também analisar essas diferentes feições, né, desde climáticos, a questão da configuração desses rios, né, etc. Vamos trabalhar com concentrado de bateia, né, que ele parte do princípio da densidade em gramas por centímetros cúbicos, né? Então, ele vai oferecer algumas informações ainda no campo, né? Ainda no campo a gente consegue ter algumas informações porque o concentrado de bateia ele é bastante importante nesse sentido, né? O levantamento geoquímico, então, ele vai buscar medir, né, uma ou mais propriedades químicas, né, as concentrações químicas desses materiais que a gente vai amostrar, distribuídos em determinadas áreas, né, em determinadas regiões relacionadas àquela bacia de captação, né, em aluviões, buscando sempre aqueles elementos indicadores. Então, o pré-levantamento de campo, ele vai envolver a preparação do material e os documentos do campo. Então, a gente tem que ter um requerimento de pesquisa antes da gente acessar a área, né? A gente tem que desenvolver aqueles mapas, né, preliminares que a gente abordou. Tem que ter a questão, né, de materiais de campo básico, assim, para a gente ir na prospecção geoquímica. Então, a prospecção geoquímica a gente vai usar principalmente a bateia, né, sacos plásticos, identificadores. É importante não esquecer as pás, né, as peneiras, martelo geológico, enxadas, facão, que é muito importantíssimo, porque a gente sempre acessa áreas com grande densidade vegetativa, então um bom facão é indispensável, né?
a gente tem que levar, né, o máximo de informações possíveis de uma área, e isso não é só sobre geologia, é também sobre acessos, né, é sobre conversar com as pessoas que já acessaram a área ou que moram ali próximas. Se é próximo de garimpos, você pode consultar alguns garimpeiros. Os garimpeiros são, assim, os grandes prospectores do país, são os que identificam alguns corpos mineralizados, né? E é muito importante a gente saber que a descoberta de um depósito, ela começa na biblioteca, ela começa pela revisão bibliográfica, ela começa pelo conhecimento fundamental, e depois a gente vai a campo ver se de fato existe, ver se aquela área realmente tem evidência de ter determinado elemento, né? No levantamento de campo, os primeiros dias, a gente vai ter que fazer o reconhecimento da área, identificar os principais acessos e fazer uma distribuição das amostragens. Então, como que vai ser distribuídas as amostragens, como que está o terreno, como que está o clima, será que o rio está alto, o rio está baixo, será que dá para acessar, né? Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento e gerar o número máximo de informações possíveis, né, da área antes na hora de fazer a amostragem. Aqui é o Rio Camaquã, uma das áreas que a gente fez uns levantamentos geoquímicos, então a gente já começa a observar, né, aquela sinuosidade de rios que estão atreladas a alguns corpos metamorfizados, né, deformados. Aqui a gente já identifica algumas acumulações de sedimentos desse lado, aqui também tem outra acumulação de sedimento, aqui tem lineamentos estruturais, né, aqui tem bacias de captação que estão sendo jogadas para dentro do Rio Camaquã, né? Então, a gente tem que levar em consideração o que coletar, como coletar e quando coletar, né? Então, vai levar em questão o tempo, né? Da gente ter por critério amostragens bem coletadas e que sejam representativas. Aqui, por exemplo, eu estou bem próximo aqui do rio, e aqui já tem um dique bem grosseiro aqui de quartzo, tem os diques de pegmatito, e logo aqui já tem sedimentos que, quando a gente puxa na modelagem geoquímica e associa a composição da rocha com o sedimento, às vezes são muito próximos. Então, a gente tem que levar também essas considerações, né? Outra regra é a gente sempre detectar anomalias que estão a montante, né, do rio, que eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas a principal coisa que a gente tem que ver é que a distribuição, né, desses sedimentos no canal de drenagem que a gente está coletando, então da onde que está vindo, né, a ocorrência desse metal anômalo, né, quais pontos está tendo maior ocorrência ou menos ocorrência, e as variações da natureza do sedimento. Tudo isso engloba questões como granulometria, né, composição do material, quais que são a proveniência sedimentar daquele material, tudo isso vai influenciar, né, no resultado final. Então, é aqui que parte aquela questão que eu disse sobre erros analíticos, né, erros geoquímicos não associados a depósitos minerais, mas sim da amostragem. Então, a gente tem que ter alguns critérios bem rigorosos. Assim, tem lá agora. Outra coisa é a questão da energia do rio, né? Se o rio está alto, se ele está baixo, aqueles períodos de vazantes, né? Que quando tem aquelas secas, né? Os sedimentos eles ficam bastante dispersos na superfície, então tem pouco fluxo da água, então os sedimentos eles ficam bastante acumulados, né? Então essas épocas são boas para a gente coletar esses sedimentos, tem bastante sedimento disponível, né? E essa composição, né? Quando tem essa vazante, ela tem que ser bastante uniforme, assim, forma aqueles bolsões de areia, aquelas grandes acumulações de areia, e facilita a amostragem, né? Agora, quando tem aquelas épocas de cheia, fica até difícil de coletar, que os sedimentos, eles vão longe, assim, ficam distribuídos, e às vezes a altura do rio está tão grande que você não consegue coletar, e você tem que buscar áreas que estão bem próximas aqui, essas que a gente chama das faixas tributárias, né, das drenagens tributárias, para a gente buscar aqueles canais que estão alimentando, né, esse rio principal.
Da coleta, a gente vai determinar o que é anomalia e o que é background, ou seja, a anomalia vai ser positiva para determinado elemento químico, então vai ser positiva, tem uma concentração positiva, por exemplo, para ouro, e o background vai ser aquelas faixas de composições que não se tem anomalia. Então, aqui a gente pode mostrar, por exemplo, diversos pontos no canal principal, do rio principal, e outras amostragens nas faixas tributárias, aqui nas drenagens tributárias. Então, a gente vê que para esse lado, da onde está tendo a anomalia, tem maior potencial, né, para prospectivo do que para essa faixa aqui está no background. Então, tem que estabelecer essa linha de base, né, conforme vai fazendo a coleta. Né? Outra coisa é a gente delimitar a escala do mapeamento, né? Então, dependendo do tamanho da área, dependendo do objetivo, da quantidade de elementos químicos que a gente está querendo prospectar, a gente vai ajustar, né, essas escalas, né? Aqui a gente deixa um exemplo da soma de matacão, aqueles sedimentos grosseiros, aqueles sedimentos densos, eles geralmente se acumulam, né, nas sombras de matacões, bem abaixo desses matacões, por aquela questão do fluxo do rio e segregagem gravitacional ali, né? Então, algumas campanhas de prospecção geoquímica, elas começam da jusante e coletam em direção à montante, né? Mas isso vai depender da configuração da drenagem, pode ser o inverso, dependendo do ambiente que você está trabalhando. Teve vezes que a gente trabalhou da jusante para montante e da montante para jusante, mas o objetivo principal é você identificar onde está acumulando sedimento. Às vezes está acumulando mais no intermédio entre a montante e a jusante, e às vezes realmente fica mais a jusante. Então você tem que ver, cada tipo de drenagem vai ter uma configuração específica. Aqui nesse caso, eu vim da montante para jusante, coletando, descendo a topografia, né? A gente parte do princípio da redução granulométrica, né? Então a gente sempre vai diversificar o material coletado, sempre buscando a maior diversidade granulométrica possível, onde a gente vai trabalhar com cascalhos, seixos, sedimentos finos, né, até mesmo argilas. Às vezes é muito comum as argilas emplaquetarem aqueles folhedos de ouro, né, e eles ficarem comprimidos no fundo das drenagens, então é bom você tirar a argila também, e a gente faz o processo de peneiramento. A gente vai ter essa segregação granulométrica até ter uma redução a nível de bateia, né? Até a gente conseguir o concentrado de bateia, que é isso que nos importa para minerais densos, como o ouro, a casterita, né, os óxidos, por exemplo, eles vão ficar segregados na bateia. É importante a gente fazer a amostragem correta, fazer a identificação da amostra, a gente conseguir ter o peso correto da amostra. Esse caso é o concentrado, aqui tem, acho que 200 gramas por aí. O ideal é ter no mínimo 300 gramas na amostragem final, aqui foi um exemplo, e daqui a gente consegue, né, fazer uma análise semi-quantitativa. Então, a gente faz isso ainda sem análise do laboratório geoquímico. A gente consegue fazer essa análise semi-quantitativa. O que seria isso? Seria a identificação mineralógica de todo aquele concentrado de bateia. Então, aqui tem a densidade específica de óxidos. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com cromita e magnetita relacionada a depósitos máfico-ultramáficos, né? E, finalmente, o retorno à base de operações, que seria o fim do expediente do campo, né? Todos os dias, por exemplo, tem uma campanha de 10 dias, 15 dias, todos os dias você vai ter que conferir as amostras, vai ter que registrar as amostras no mapa, vai ter que fazer o controle de amostragens e fazer as amostras duplicadas, ou seja, se lá era 300 gramas, você tem que ter 600 gramas daquele material, porque 300 ela vai para análise e as outras 300 você vai deixar ali para caso surja algum erro analítico, você reenviar essas amostras para refazer a análise, né? E organizar, né, as tarefas do dia seguinte, do próximo dia de prospecção. E depois o levantamento, né? Aí tem uma infinidade de condições, né? Que vai ser principalmente enviar para o laboratório.
Então, você vai enviar essas amostragens para o laboratório de geoquímica, esses dados vão voltar, né, para o geoquímico responsável, ele vai processar essas análises e vai modelar essas análises, né? Então, aqui a organização aqui das amostras, né, 300 gramas, aí você faz lá, geralmente o laboratório faz isso, né, faz na estufa lá, a secagem para análise geoquímica. Né, agora, algumas aplicações, né, em kimberlitos, em elementos de azaras e plácidos, né. Então, os kimberlitos, né, são a fonte primária de diamantes, né, e quando eles estão mineralizados, eles estão associados como xenocristais provenientes de grandes profundidades terrestres, geralmente associados a composições magmáticas peridotíticas a eclogíticas, né. Então, no magma hospedeiro, onde que a gente chama de pipes, né, de pipes kimberlíticas, a gente consegue identificar essas assinaturas ainda no pré-levantamento de campo. Então, em anomalias geofísicas, em aerogeofísica, a gente consegue identificar essas anomalias, né, magnetométricas que formam essas estruturas bem circulares, né, ao redor de pipes kimberlíticas, né. A composição, né, do magma é muito importante a gente levar em consideração, porque quando a gente for modelar aquele sedimento de aluvião associado aos diamantes, os minerais satélite, é bom a gente reforçar, né, as concentrações de níquel, cromo e do carbono, né, da composição, que são esses elementos químicos que são elementos farejadores, né, quando a gente está prospectando os diamantes, né. Então, o que a gente chama de minerais satélites, né, quando a gente está trabalhando com prospecção de diamantes, são a granada, a ilmenita, a cromita, o diopsídio cromífero, a olivina e a instatita. Então, aqui vai ter uma sigla, né, com todos os minerais que estão associados a corpos kimberlíticos, depósitos kimberlíticos e diamantes em aluviões, né. E isso é um dos princípios básicos, assim, quando a gente vai trabalhar com prospecção de diamante, né? Então, os kimberlitos, eles são altamente intemperizáveis, né? Então, eles intemperizam muito rápido, são eruditos. Então, em escala de 100 milhões de anos, eles já estão praticamente se decompondo e formando composições nos aluviões, né? Então, aqui tem alguns cristais e diamantes aqui, né, que variam muito de acordo a ocorrência do kimberlito. Tem diamantes, por exemplo, no Mato Grosso, que eles são bem amarelados, os diamantes são bem formadinhos, então vai depender aí do depósito que você vai estar trabalhando, né. Então, aquelas pipes kimberlíticas, elas vão, né, se posicionar na crosta, e o resultado do intemperismo, erosão e decomposição desses corpos vão ser liberados, né, em aluviões, em sistemas de drenagens, né, e é justamente aí que entra a prospecção geoquímica de dados da superfície, né? A gente vai trabalhar com dados da superfície, né, coletando esses sedimentos que estão aqui. Por exemplo, tem aqui os conglomerados ali, né. Por exemplo, aqui lá em Canastra, no Rio São Francisco, então tem dezenas de garimpos distribuídos ao longo de aluviões, que a gente chama desses depósitos aluvionários de kimberlitos, né? E aqui está a fonte primária desses kimberlitos. Então, quando você joga no mapa geofísico, você vai ver várias pipes aqui, né? Aqui os conglomerados kimberlíticos, né? Então, isso aqui é coisa de 90, 100 milhões de anos, já está formando esses conglomerados. Então, você vê como que a taxa intempéria é bem alta desses corpos kimberlíticos, né? Então, é importante você ver que aqui também a cobertura laterítica é muito comum também em pipes kimberlíticas, você ter laterização de pipes kimberlíticas. Daí, quando você vai no sedimento de corrente e manda para o laboratório e faz a modelagem com a composição do kimberlito, você vê que tem um mixing, você vê que tem uma mistura entre a composição das lateritas e dos conglomerados e dos kimberlitos, né?
difere um pouco também daquele concentrado de bateia em óxidos. Então, para o diamante, a gente usa vários sistemas de peneiramento, né? Peneiras com diversas granulometrias, porque o diamante não é tão denso assim, a densidade do diamante é de 3 gramas e meia por centímetros cúbicos, então a gente faz uma técnica de rotacionamento, né, com a peneira, onde o diamante ele vai se concentrar no centro, né, dessa rotação. Então, o diamante geralmente fica concentrado no centro. Então, essa aqui é a principal técnica que se usa na prospecção desses diamantes, né? Quando a gente faz a modelagem, né, depois que esses dados de sedimentos com diamantes são enviados na verdade, com diamantes não, a gente quer descobrir se tem diamante, né? Sedimentos, eles voltam do laboratório, a gente faz a modelagem é parte do princípio do quê? A gente vai comparar a composição geoquímica dos sedimentos, das rochas sedimentares, com os kimberlitos. Então, a gente começa a ver qual que está sendo a distribuição, qual que está sendo o comportamento desses elementos farejadores, se tem a presença de minerais índices, como a granada. Por exemplo, a gente vai ver no padrão de distribuição, como, por exemplo, o cromo e o níquel, que vai estar associado tanto a olivina ali no sistema, a cromita. Então, a gente consegue fazer essa seção com a quimioestratigrafia também, né? Com a quimioestratigrafia é bastante importante também nesses casos, para depósitos kimberlíticos mais antigos, né? Outro princípio da modelagem, a gente associa, né, a CIPW normativa para estabelecer essa relação entre as fases minerais, né, até para ver um controle de qualidade das amostragens, né, e fazer a caracterização geoquímica, a classificação geoquímica dessas rochas e desses sedimentos, né, que foram coletados. E pode fazer aqueles mapas de dispersão, distribuição, né? E o principal foco, né, a gente fazer essa relação composicional entre as rochas, né, entre os kimberlitos que foram intemperizados e foram parar nos aluviões, com os sedimentos ativos de corrente, fazer um link entre os dois, fazer o comportamento e ver em qual ponto, né, ao longo da área de amostragem está tendo a maior ocorrência desses elementos farejadores. Aqui está um exemplo, né, do lineamento 125, né, daquela faixa transbrasiliana do Brasil. Então, nesse lineamento 125 tem diversas ocorrências de kimberlitos, né, alguns dos maiores depósitos que tem no Brasil de kimberlitos estão associados a esse lineamento, né, que estão relacionados a mais de 3.000 anomalias magnetométricas, né, de pipes kimberlíticas, possivelmente associadas, né, a pipes kimberlíticas. Falando um pouco dos elementos terras raras, né, são aquele conjunto daqueles elementos que é uma prospecção bem recente, né, algo que está sendo bastante usado na transição energética. Então, são elementos químicos que são alvo, né, dessa questão da tecnologia, né, do desenvolvimento tecnológico. Então, os ETRs, né, a principal fonte de elementos terras raras é a monazita, né? Então, a monazita ela detém até 62%, né, de óxidos totais de terras raras, e outras fontes são, por exemplo, a xenótima, né? Tem um pouquinho também em alguns zircões com incrustações, né? Então, vai lá aqueles elementos desde o lutécio até o lantânio, né? Aquele grupo de elementos químicos que tem propriedades geoquímicas muito semelhantes, né? Eles foram muito usados e são muito usados para identificação de assinaturas e evolução magmática em corpos, né, mineralizados, né? Então, eles são bastante importantes assim para diversos parâmetros, não só para a questão da pesquisa mineral, mas também para assuntos petrogenéticos, né? Geralmente os ETRs, especialmente a monazita, estão associadas com anomalias geofísicas em gama espectrometria de tório,
né? O tório é um dos elementos químicos que estão ali na estrutura cristalina da monazita. Então, um dos pré-levantamentos de campos para prospecção de elementos terras raras é a aerogeofísica também, é bem importante quando a gente está trabalhando. Aqui são alguns principais depósitos, né, associados aos elementos terras raras. Os principais são os carbonatitos, né, seguidos de plácido, né, de contextos hidrotermais. A modelagem, né, dos elementos terras raras a gente faz utilizando diferentes elementos terras raras, né, pela proporção da razão de európio por európio, né. Então a gente consegue ver que onde que tem mais ETR concentrado são nos carbonatitos, né, e seguido por aqueles pláceres, né, depósitos de pláceres, né. Então a prospecção geoquímica ela vem, né, como uma técnica, né, semi-quantitativa para identificar, né, esses pláceres, né, identificar elementos terras raras, né, que estão distribuídos nos aluviões, né. Então o Borba lá em Carajás, além da monazita, ele identificou também enriquecimento em elemento terra rara em zircões magmáticos, né? Então ele identificou inclusões, né, de monazita e apatita em zircões. Então o zircão também ele pode ser um mineral, né, um mineral que a gente pode também colocar no nosso foco durante as campanhas de prospecção. Então, aqui é a distribuição de alguns das principais ocorrências de depósitos minerais de elementos terras raras, né, no mundo. Os processos petrogenéticos, né, são os principais concentradores dos elementos terras raras, né, então trazendo aquela questão da diferenciação magmática e o comportamento geoquímico e o coeficiente de partição de cada ETR para cada fase mineral, né, fazendo a questão de o enriquecimento está associado ao fracionamento dessas fases ainda no magma, né. Aqui tem a campanha, né, realizada pelo LOX em 2017, na CPRM, né, onde ele fez a amostragem de mais de 200, né, coletas de sedimentos ativos e correntes, né. Então, ele fez ali o concentrado de bateia também, né, junto com esse análise de sedimento de corrente, para 53 elementos traço. Né, o objetivo deles não foram elementos terras raras, mas a gente pode processar e modelar esses dados em função, né, da prospecção para elementos terras raras, né. Então, aqui está um concentrado de bateia que a gente realizou, né, um semi-concentrado, né, de matéia com cristais de monazita, né? Então a densidade da monazita ela varia ali na faixa de 5 a 5,5 gramas por centímetros cúbicos. Então é um mineral denso, é um mineral que tende a ficar no fundo da bateia, que tende a ficar concentrado no fundo da bateia. Ele vai ter lá, pela sua composição, o lantânio, o cério, o neodímio e o tório, né? Então, geralmente, a análise semi-quantitativa ela envolve, né, lupa, né, em microscópio, e depois a gente manda, né, essas análises para análise geoquímica para voltar, né, essas concentrações. Aqui está o mapa que a gente fez, a identificação lá do concentrado de bateia e zircão, né? Então, esses pontos em vermelho são de concentrados de 1 até 25%, né, de concentrado de cristais de monazita ou zircão. Né? Então, aqui é uma declaração do Sir Williams, lá de 2001, né, sobre os elementos terras raras, né, que mostrava um pouco a frustração dos geoquímicos da década passada, da década passada, que eles falam, né, os elementos terras raras nos intrigam em nossas pesquisas, nos confundem em nossas especulações e nos assombram até mesmo nos nossos sonhos,
né, enigmáticos, com revelações e inúmeras possibilidades. Então, traz uma frustração assim na década passada. Hoje já está mais desenvolvido, então a prospecção geoquímica ela ajudou um pouco a gente desmascarar um pouco o comportamento desses elementos rasos. Agora, trazendo um pouco sobre a questão dos pláceres auríferos, né, do ouro detrítico, principalmente. Então, o ouro ele faz aquela liga, né, entre o ouro e a prata, e tem pequenas quantidades também de cobre, enxofre, né? Então, a composição química do ouro ela vai variar, né, de acordo ao fator genético principal, né, ao tipo de depósito que ele está associado. Então, aqui temos um mapa lá de 2021, né, da distribuição de depósitos do ouro de acordo a diferentes tipos de depósito, né? Então, esses pláceres auríferos, né, onde a gente faz essas campanhas de prospecção geoquímica, eles podem ter como proveniência sedimentar diferentes tipos de depósitos minerais, né? Aqui a gente tem vários exemplos, né, vários tipos de depósitos que estão associados à mineralização de ouro, e esses pláceres ele pode estar bem diversificado, dependendo da área, né? Então, os depósitos aluviais, eles são importantíssimos, assim, desde o que se sabe sobre a prospecção de ouro. A prospecção de ouro, ela começa em aluviões na história. Ela começa, né, buscando aqueles sedimentos que estavam nos rios, que estão em drenagens, em áreas costeiras, em acumulações sedimentares, né? Então, esses ambientes sedimentares, a gente estudar esses ambientes sedimentares e como eles estão associados aos depósitos primários é muito importante quando a gente faz, né, a prospecção geoquímica para ouro, para metais preciosos, né? Aqui temos um exemplo de depósito de aluvião, né? Lá no rio Mentarim, tem vários rios aqui na África, né? São depósitos aluvionários recentes, né? Depósitos, são depósitos aluvionários recentes, então usam técnicas prospectivas bem simples, né? Escavações, né? Tem o bateamento, tem a questão da remoção do material, tem alguns furos aqui, tem aquelas sugadoras, então são uns depósitos aluvionários recentes de ouro detrítico, de ouro transportado. Aqui tem o Rio São Gabriel, lá na Califórnia, pláceres aluviais. Aqui a gente vê a distribuição das principais ocorrências de ouros, né, que são esses pontos em vermelho, e essas minas, né, marcadas pelo martelo geológico, são as principais minas, as principais minas de ouro, né? Aqui tem o vídeo e aqui são algumas pepitas de ouro que foram, né, encontradas no bateamento, né, do Rio São Gabriel. Não concentrado de bateia, quando a gente está trabalhando com ouro, é importantíssimo a gente se atentar, né, para aquela técnica de peneiramento, de redução granulométrica. Às vezes a gente usa o detector de metais, mas não é regra, bem de vez em quando. E o princípio do ouro, como o ouro tem uma densidade de quase 19 gramas por centímetros cúbicos e meio, assim, então é um metal extremamente denso, então não pode ter medo na hora de fazer a bateia. Geralmente a gente bota um ângulo de 45 graus nessa bateagem e vai reduzindo a granulometria, vai tirando todos aqueles minerais que são relativamente leves até ficar só o ouro concentrado no fundo da bateia. Então aqui tem algumas pepitas de ouro que a gente encontrou, né, em algumas dessas campanhas prospectivas para ouro, né? Então é importante a gente utilizar essas técnicas adequadas quando a gente está fazendo essa prospecção. Então essas pepitas são evidências, né? Evidências de que possa ter algum tipo de depósito de ouro ali perto, né? Depois disso, a gente pode uma infinidade, né, de modelagem que a gente pode aplicar para ouro. A principal delas é analisar a fertilidade do ouro pela composição química, né?
e pela morfologia do ouro. Então, o ouro, o material detrítico, nesses aluviões, ele vai variar em várias geometrias, pode ser discoidal, esférico, laminar, cilíndrico, vai variar bastante, né, dependendo do ambiente, né, que está sendo feita a campanha ali. Na modelagem geoquímica, a gente estabelece uma relação entre a porcentagem do ouro e da prata, do cobre, do enxofre, infinidade de elementos associados, para a gente fazer, né, a questão da zonagem química, né, para a gente entender como que está a fertilidade do ouro, como que está a pureza do ouro em termos de concentração desse elemento, né? Então, ele vai depender. Aqui eu trouxe dois principais exemplos de ouro proveniente de depósitos porfiríticos, né, que vão estar relacionados a uma menor pureza, né, mas com maiores concentrações em termos de volume de ouro disseminado nesses depósitos que estão, né, sendo distribuídos nesses aluviões, né? Geralmente, esses depósitos porfiríticos realmente são relacionados aos magmas, né? A magmas com temperaturas próximas a 1000 graus, né? E nos depósitos epitermais, né, em depósitos epitermais, a gente tem maior, né, concentração de prata, então é um ouro menos puro, né? E tem uma variação mais ampla na pureza, né? Então, aqui é uma das modelagens mais simples assim que a gente pode fazer quando a gente modelar o ouro, né? E, por fim, né, a modelagem ela também pode vir como a geração de anomalias, né? Mapas de anomalias geoquímicas do elemento químico estudado. Aqui está um exemplo de mapas de anomalias geoquímicas de ouro, né? Onde fica a distribuição, né, geoquímica, que a gente chama de mapa geoquímico, e isso seria o resultado final, né, um dos resultados finais de uma campanha geoquímica para elemento químico. Em vez do ouro, pode ser a prata, pode ser outros metais base, né, mas o princípio fundamental é esse. Acho que era isso, o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Mas foi mais uma questão de trazer a experiência assim que a gente trabalhou nessas campanhas de prospecção geoquímica, e muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela APG, né? Agradeço a participação de todos. Nós é que agradecemos. Pô, palestra muito enriquecedora, né? Me fez lembrar bastante as aulas de geologia econômica, muitos conceitos aí. E tu também falaste em frustrações aí de grandes pesquisadores na área. Tu basicamente deste uma aula, né? Uma aula, um resumo basicamente sobre geologia econômica, geoquímica de alta, né? E que também essas cadeiras são frustrações de muita gente, né? Quando começa a falar aí dos tipos de depósitos, começa a falar de elementos de terras raras e tudo mais. E eu vou estar lendo aqui algumas perguntas, né? Pessoal, e se tiver mais perguntas aí, podem ir deixando. A princípio foi só o Bernardo que deixou aqui uma pergunta. E que se quiser pode falar, Bernardo, porque eu não entendi muito bem. Tu escreveste 3 vezes e tá meio quebrado. Se tu quiseres, pode abrir aí o microfone e falar diretamente para o Paulo. Qual é a tua dúvida sobre o Chile e a Argentina? A minha dúvida são duas. A primeira, é que nesses trabalhos de prospecções aí, como é que foi? Era uma área que estava em disponibilidade, aí contrataram você para fazer um plano de pesquisa, só para entender como é que foi a ideia ali. No caso, esses projetos, né, de prospecção geoquímica, ela vem como realmente uma consultoria, né? Então, ela é uma empresa, né, que eu trabalhei, e a gente foi nessas áreas, em áreas que estavam disponíveis com requerimento de pesquisa, né? Então, foi feito todo o processo de requerimento mineral, requerimento de pesquisa, junto aos órgãos competentes, né, antes da gente fazer essa prospecção.
mas era com viés de consultoria para identificar potenciais minerais em determinadas áreas, né? Em determinadas regiões ali. Mas aí constatou ser viável economicamente ou não? Então, são projetos assim que estão em desenvolvimento. Eu não coloquei dados aqui, né, porque são da empresa, né, então eu coloquei só algumas figuras assim durante a campanha, mas dados geoquímicos eu não coloquei, né, mas são projetos assim bastante promissores, né, são projetos que estão em desenvolvimento. E o problema da prospecção geoquímica, né, que ela demanda tempo. Então você não é assim, a gente não fica 15 dias fazendo a prospecção e a gente já vai conseguir saber a potencial depósito daquela área. A gente tem que voltar lá, a gente vai ter que ampliar a malha de amostragem, a gente vai ter que fazer a modelagem, é muito importante. Então, quando eu falo de modelagem, daqueles dados preliminares, então, são resultados preliminares que voltam do laboratório, a gente vai selecionar, né, aquelas áreas que são mais potenciais. Então, é que nem aquele exemplo que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver o slide. Que você vai tirar o valor do background e o valor que está anômalo, né? Aqui, achei. Tá. Isso aqui seria um exemplo, né, do que a gente faz. Então, a gente vai selecionar aquela bacia de captação, vai fazer a campanha geoquímica, e esses em vermelho são os valores que deram, hipoteticamente, o background, que deram valores não promissores para o determinado elemento químico que a gente estava procurando, que a gente estava precisando. Enquanto os amarelos deram valores favoráveis, valores que estavam acima das composições normais para aquela região específica, né? Então, você não vai voltar a fazer campanha nessas áreas que você já andou e viu que não estava dando valor. Então, você vai ajustar a sua malha e começar a fazer mais amostragens nessa área onde que deu valores positivos, né? Então, por enquanto, a gente não sabe ainda. Tem alguma área que a empresa já começou a extrair alguma coisa ou outra, assim, mas nada assim em termos de mineração, né, assim, estricto, né? Entendi. Então aí foi mais para o alvará de pesquisa, então, né? Para o plano de pesquisa. Tá Que bom. na questão mais da questão da pesquisa mesmo. Às vezes, tem depósitos, os caras demoram aí 10, 20 anos, né? 10, 20 anos. Show. Outra dúvida, talvez fugindo um pouco do tema, é essa ideia aí, que está tendo essa imagem aí, tá aí agora, poderia ser usado para o lítio em granito ou pegmatito, se tivesse um rio próximo, de ali batendo e tal. Com certeza. Por exemplo, aqui poderiam ser. Tá aqui essa figura. Aqui poderia ser corpos graníticos, né? Aqui o rio principal e as bacias de captação. Se a gente tivesse mineralização de lítio, sei lá, associada a diques de pegmatitos que estão preenchendo essas, por exemplo, sistemas de fraturas, aonde que estão aqueles canais de captação da drenagem, aí poderia ter algum tipo de anomalia de lítio, né? Isso a gente trabalhou um pouquinho assim em pegmatitos, principalmente, né? Em greisens, né? Em greisenificações. Inclusive, tem aquela imagem do Stockwork que eu coloquei também. Então, tem sistemas de drenagem que estão associadas, né, a anomalias de lítio, tem algumas ocorrências, até associadas com os elementos terras raras, né, em granitoides, em granitogênese, né? Então, com certeza, assim, acho que vai depender do elemento químico. Nesse caso dessa drenagem, aí é um exemplo mais hipotético, né? Aí tu vai ter que ajustar o seu modelo, vai ter que ajustar a sua campanha de amostragem para o elemento lítio. Então, você vai buscar para o lítio quais que são os elementos que estão associados ali, entendeu? Show de bola, brigadão. Pessoal, o Luiz também levantou a mão, mas antes gostaria só de dizer que no chat nós temos os links para os certificados, né? Preencham, por favor, se quiserem ganhar aí o certificado dessa aula magna. E Luiz, pode falar. Não, só pegando um gancho ali mesmo na pergunta do Bernardo,
Conforme você vai ajustando ali a malha de amostragem, né, a depender de ter que aumentar ela ou de alterar o local de foco, a empresa que está financiando essa pesquisa, ela tem que ir fazendo o requerimento de pesquisa em outra área ou, sei lá, aumentar, né, justamente o tamanho da área que ela está requerendo a pesquisa ali e tal. Por exemplo, se a gente pegasse hipoteticamente, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Aí, Sim. voltando o slide ali. Perdi o slide. Aqui, tá. Por exemplo, se a gente requerisse essa área aqui, em todos esses quadriculados aqui em laranja, não sei se estão vendo o laser. Sim. Essa aqui está para minério de cobre, né? Hipoteticamente, se a gente quisesse ajustar a malha, a gente não ia ampliar a área além do requerimento. A gente ia coletar mais amostras dentro daquela área já requerida. Porque vai depender daquela questão da escala, né? Vai depender da questão da escala. Então, geralmente o que a gente faz? A gente coleta a cada quilômetro até 4 amostras, assim, dependendo de sedimento de corrente, né? Mas essas campanhas, por exemplo, que muitas vezes CPRM faz, às vezes coleta uma amostra a cada 1 quilômetro, uma a cada 2 quilômetros. Então, porque eles vão pegar mais elementos químicos. Como muitas vezes a gente está trabalhando com micromineração, mineração de pequeno porte, às vezes é só para ouro, é só para estanho, é só para lítio, é só para casterita. Então, a gente vai trabalhar, né, coletando esse espaçamento, assim, e depois a gente vai aumentando essa malha para os pontos que deram positivo. Então, a gente não vai aumentar a extensão do requerimento, a gente vai amostrar mais naquele intervalo de espaço. Se deu positivo, né? Agora, se não deu positivo, aí vai depender do interesse da empresa, né? Entendi. No caso, então, a área ela já é predefinida antes e aí a intenção é ir afunilando conforme o sedimento vai indicando ali a porcentagem daquele minério, né? E tem outro problema também. Às vezes a gente requer uma área e só que no meio dela já tem outras áreas requeridas. E pior ainda, às vezes a área em volta dela nem tem potencial prévio, né, para isso. Ou tem problemas que estão além da questão do minério, estão associadas a propriedades, estão associadas a problemas judiciais, a problemas políticos ali da área. Então, assim, o minério, em algumas vezes, é o menor dos problemas, né? Então, essa questão de requerimento é bastante importante. É que, inclusive, pode... Esse negócio de requerimento mineral, tem o canal do Barroso Geologia, do Leonardo, ele fala bastante disso. É bem, bem bom lá. Tem uns cursos que ele dá lá de como que faz o requerimento da área, como que faz a geração desses alvos. Aqui eu dei mais uma pincelada bem por cima, né, de tudo isso. Aí depois tem que se ajustando. Certo. Valeu. A Flávia também no chat escreveu o seguinte: você já fez alguma campanha que chegaram muito próximo da área-fonte? Ah, sim, do Kimberlito. Do Kimberlito a gente trabalhava na cabeça das pipes, praticamente. Então, a gente estava trabalhando bem em cima dessas pipes kimberlíticas, né? E no campo tinha grandes alterações ferruginosas que formavam lateritas, né? Que eram um tipo de assinatura, e a gente trabalhava nos aluviões, que hipoteticamente seriam sistemas de falhas, né? Que cortavam essas pipes e a gente buscava esses diamantes nesses aluviões. Então a área-fonte já estava ali. Só que o que acontece é que o material já tinha decomposto, já tinha sofrido intemperismo e já tinha sido transportado para os aluviões e já foi retrabalhado. E pior que isso,
E pior que isso, como é uma ocorrência recente, será 80 milhões de anos, o histórico da área ali, como é um aluvião ali, e a questão climática, igual eu falei, vai depender muito em qual bioma você está trabalhando. Lá era a Amazônia, então, assim, o solo, ele era relativamente espesso. Então, as pipes intrudiam, né, dentro daquela sequência sedimentar, que eram os conglomerados, siltitos, isso, uma sucessão rítmica embaixo disso. Então, era difícil você conseguir identificar essas pipes aflorando, mas você via evidências disso nessas cabeças lateralizadas. Às vezes você via a cabeça do Kimberlito ali intemperizado, formava uns manchões lá. Então você vai buscar ali e aí depois disso a gente modelou. Eu falei para você, a gente pegou a composição da rocha, né, que não era um Kimberlito, né, era um mixing, igual eu falei lá atrás, o mixing do material primário com o material sedimentar, que foi lateralizado, então a composição intermédia foi uma mistura entre uma rocha ultramáfica e uma laterita. Só que tinha a assinatura de ambas dentro da rocha. E tinha os minerais farejadores, tinha a granada, tinha ali a ilmenita associada, tinha os teores de cromo, tinha os teores de níquel, né, associados ali. Então, varia bem na. Então, essa era a rocha-fonte. Outras que a gente trabalhou perto da rocha-fonte também foi quando a gente trabalhou no Craton, no Craton, ali em Santa Catarina, e também era bem próximo da área fonte. Só que assim, só que o problema do ouro, ele já é um complexo bem diferente do diamante, porque daí esse ouro já foi trabalhado não sei quantas vezes, né? Então ele já era o ouro que não era o ouro origênico, ele já estava nas sedimentares. E da sedimentar, ele foi erodido das sedimentares e foi passando a drenagem ainda. Então ele teve pelo menos 3 episódios de transporte ali até parar na bateia, entendeu? Então ele estava no Craton, o ouro orogênico foi parar na sedimentar e da sedimentar foi parar no aluvião. Então são 3 complexos ali que dificulta ainda mais. E aí o ouro também é outra coisa que vai depender muito, assim, não é igual eu falei para vocês. O ouro, geralmente a gente vai pegar ele lá junto com esses mais densos aqui, né, esses seixos, matacões, vai estar dentro daquelas sombras e matacões, mas nem sempre. Não é só porque ele tem 19 gramas por centímetro cúbico que ele vai estar sempre ali no fundo. Às vezes ele forma plaqueta, aquelas plaquetinhas bem finas, e ele fica comprimido com argila. Então, quando dá aquela chuvarada, está descendo a drenagem e leva aquele outro ouro detrítico, ele acaba formando aquela junção com a argila e fica na superfície do sedimento, então ele fica com a porção fina do sedimento. Em alguns casos, então vai depender do tipo de ouro, qual que é a proveniência dele. Isso para o ouro detrítico ali, né? Daí aquele ouro de pórfiro, daí eles segregam, né? São os mais grosseiros. Né? Sim, sim. Então, eu espero que a Flávia tenha gostado aí da resposta e tenha sido esclarecida. E eu também vou já fazer alguns questionamentos pessoais aqui. Primeiro, dizer novamente que eu gostei muito da palestra, em particular, porque trouxe muitos exemplos locais, né? Que é uma coisa, muitas das vezes, que o pessoal, quando tende a falar de geologia econômica, modelos, geoquímica, traz muito exemplo de fora. Então, assim, trouxe muita coisa de cá, muito adaptada ao bioma daqui, né, ao clima, isso foi muito bom. E eu, na minha graduação, o meu TCC, eu trabalhei com kimberlitos, né? E eu trabalhei com kimberlitos dessa região de Rosário, Jaguari, e que, na verdade, foi um mapeamento da CPRM, e quem me acompanhou até foi um dos grandes bateadores que já trabalhou até no Canadá e até já contou umas histórias fantásticas de como fazer follow-up em depósitos glaciares, que não tem uma ordem, né? É muito aleatório, mas ele disse que já encontrou diamante aí no Jaguari, perto de um pouquinho acima de Rosário, não sei se conhece. E já saíram
alguns trabalhos do Rômulo aí sobre o Rosário 4, tem alguns trabalhos aqui do Alfeu, mas então depois classificou-se que não eram kimberlitos, eram coisa alnuítos. Eu fui lá pessoalmente, fiz prospecção, eu encontrei bastante flogopitas enormes, encontrei muita olivina, cromita, encontrei tudo de satélites, né? E como o meu trabalho era básico, eu acabei classificando como kimberlitos. Mas aí tem aí uma grande discussão aí que são alnuítos. E o que tu achas? Tu tens algum conhecimento dessa região, de Rosário, É, eu São Gabriel? cheguei a ver acho que foi um trabalho de conclusão de curso. Eu não sei se foi da URGS ou da Unipam, que ele fez essa classificação, que eram os lamprófilos, os kimberlitos e os lamprófilos associados. Mas ele dizia que eram kimberlitos estéreis, não mineralizados. Então, Mas no corpo que ele estudou, que ele fez o TCC. Mas o fato de ter kimberlito, eu não sei qual que é a idade daquele kimberlito lá. Eu é cheguei a ver meio 128. O trabalho do Conceição, Rômulo Conceição, da URGS, ele datou a 128 milhões de anos. 128, E são pipes, são pequenos pipes. E eu também tenho o meu trabalho, né? O meu TCC, como foi em cima disso, eu tenho eles classificados também. Mas o mais interessante é que esse cara, o prospector Daniel, trabalhou para a De Beers, para grandes empresas, coisa ao longo do mundo. Ele disse que ele achou diamante no Rio Jaguari, que é aquela cidade acima de Rosário, do lado de Santa Maria, aí perto. Ele disse que, e até foi classificado como Rosário 12, alguma coisa assim, e aí ele achou diamante. Micros diamantes, né? Quase ele disse assim. Mas é uma área considerada estéril. E a cidade de 120 milhões é bastante contemporânea, que a gente vê em Goiás, vê em Mato Grosso, vê um pouquinho Claro, em Minas Gerais, né? É uma idade bem contemporânea, que inclusive alguns autores associam com aquela questão do vulcanismo da cadeia Vitória Trindade, exato, contemporâneo, exato. né, esse vulcanismo que os caras falam lá sobre o rifteamento continental, né, aquela questão da proveniência, né, dessa composição desses, é uma grande, né, é um grande enxame até de pipes kimberlíticas que bombardeiam vários locais do Brasil, né? Sim, é que, na verdade, eu até falo com um pouquinho de propriedade, como eu sou de Angola, e lá também tem muitos pipes contemporâneos, por isso é que eu tive essa ideia de tentar trabalhar com esses quimbeletos daqui e de lá, mas não deu muito certo quanto aos de lá, fiquei só com os daqui, mas sim, tem essa relação desses lineamentos que estão muito associados à fase rift, né? E desses pipes, e que lá em Angola é bem comum ver a alteração do solo. É assim, se você entrar agora no Google Earth e ir até a Lunda Sul, Lunda Norte, que são algumas províncias de lá, você consegue ver os pipes assim bem delimitados, cara. Nem precisa nem de mag, sabe? Você consegue ver. O solo muda, é bem arredondado. Eu não sei Mas como que era lá, não sei como que era lá, mas nas pipes que a gente trabalhou tinha até a questão da vegetação anômala. A tem, vegetação, ela mudava assim num muda raio muito. muito, assim, drasticamente, assim, entendeu? Às vezes estava ali É. uma vegetação típica ali ali da Amazônia e do nada uma vegetação cerrada, mais curta, só que totalmente interligada, Exato, assim. perfeito. Isso aí, isso aí. Acho que também a É, questão eu pensei até questão, eu vi isso também em mármores, lá, em mármores também eu vi essa questão, por sim. causa do O caos. Johnny quer falar algo. John, pode falar? Eu só fazer uma pergunta. Você mencionou algumas regiões aí lá de Angola que tem os pipes kimberlitos. Que regiões são essas mesmo que eu não ouvi muito bem? É Lunda Sul e Lunda Norte. Se você brincar aí no Google, começa a dar Então, eu vou fazer isso agora. brinca aí no Google, dá uns zooms, tu vai ver uns pipes mais ou menos de 500 metros no máximo, assim, sabe? A 1 quilômetro, eu acho que chega a 1 quilômetro, você vai ver bolinhas bem redondas com uma vegetação bem rasteira, bem diferente do entorno.
Nós chegamos a mapear esses pipes ali, mais de 100, e lá, assim, lá nós temos, acho que, a quarta, né, a quarta maior mina, e nós temos os maiores diamantes atualmente, vários leilões aí com os maiores diamantes do mundo, então, lá, eu tenho um colega que ele costuma brincar muito que ficou tudo para lá, né, os diamantes. Com certeza, aqui também tem nessa região de Minas Gerais, para cima, mas lá ficou muito mais enriquecido devido ao Craton do Congo, né? Também. Entendi, valeu. É, eu acho que o Bernardo quer falar também. Não, eu joguei no Google aqui para brincar, joguei com o Lundra Sul. É só uma dúvida, esse pipe aí, ele tá estéreo? Como é que ele tá? Você chegou a ver? Se tá viável economicamente? Então, a maior parte dos e o que é raro, tá? Mas a maior parte dos kimberlitos lá são exploráveis. Eles têm diamante. É só pesquisar até, não sei, pesquisa Mina Catoca também com CA pelo Google. Vai ver bastante coisas. Só pelo Google você já vai ver bastante coisa, inclusive. O pessoal vai Mas, para Angola explorar mas tudo. como é que faz para A chegar lá e propaganda tá boa. explorar? Já tem muito brasileiro lá. Não, é como aqui, né? Tem um órgão geológico, você tem que solicitar uma área, como qualquer região, né? Por via de solicitação, lance de áreas, né? Que o governo já tem bem mapeado. E também, como essa imagem que está aqui na tela, né? À esquerda, que é o trabalho que o Paulo mencionou, né, aí do CPRM, o Lauks, eu conheci o Lauks, conheço ele também. Então, o órgão geológico de Angola faz esse mapeamento, mostra, é, bast- mostra áreas muito propícias e vende para quem quiser e fazer o follow-up e continuar a pesquisa e, e por fim explorar. Então, por É, lá é pro leilão, então. Nós tivemos leilão de áreas agora, inclusive Ah, tanto no de Brasil mudou, no petróleo Brasil agora como é ordem de chegada na mineração. inclusive, eu não sei como que lá, Helder, como que é essa relação desses aluviões. Tem a prospecção em aluviões, ele está focado nesses corpos de primários. muito em aluvião também. E assim, só que lá tem muito garimpo ilegal, vocês já devem ter visto alguns vídeos, mas quando se fala de empresas mineradoras, elas põem a mina no pipe mesmo, sabe? Tipo, 1 quilômetro de diâmetro, a mina fica no pipe ali, enorme. Lá tem pipes de até 1 quilômetro, são fantásticos. Inclusive desses corpos kimberlíticos, assim, de 90, 80 milhões de anos, o que tem sido notado, assim, que em alguns estudos, é que tem essa exploração nesses aluviões, só que o que acontece? A questão do diamante é que quanto mais profundo tu vai entrando dentro do kimberlito, maior a chance de você ter mais concentração de diamante, né? Então, Claro, chega no diatrema, né? o exemplo bem recente aqui é da Lampari, né? Que agora eles estavam explorando lá Sim, sim. nos aluvião, e agora eles vão apostar na mina subterrânea para ganhar, acho que 4, 5 anos. Claro, Então, porque a maior parte do. Hoje tem nova classificação ali do Mitchell e a Smith, mas é no diatrema, né? Onde está a maior concentração. Tanto que na África do Sul, lá em Kimber, eles fizeram esse subterrâneo de mais ou menos 100 quilômetros, né? De pipe subterrâneo para chegar até o diatrema direto, né? Para não começar a cavar, que demora muito desde a cratera até o diatrema, faz um pipe, vai até o diatrema direto e começa a explorar ali. Isso é bem comum lá também. Mas em Angola, como essa região, o solo, o nosso intemperismo é muito forte, é parecido aqui, acaba por apodrecendo rápido e o pessoal explora mesmo desde a cratera também, já um material remobilizado, placers, né? Tem de tudo. De placer
a pipes, assim, in situ. E outra coisa que tem comentado também, que você falou na questão de trazer dados mais locais, eu acho que tu se refere ao Rio Grande do Sul, né? Eu acho que essa questão da, inclusive, que é uns enigmas, né, da mineração do Rio Grande do Sul, é a questão que é pouco explorado a mineração no ambiente pós-colisional. É pouco Então, explorado e também tem muito pouco incentivo, né? Eu tenho notado isso porque, velho, tem a Bojuru, tem aqueles carbonatitos, acho que é Bagé, aquela empresa que estava em Lavras, anexa, mas quase ninguém consegue licença, então as empresas ficam um pouquinho desmotivadas quanto a apostar aqui no Rio Grande do Sul, devido ao ambiental, né? e a maioria esmagadora dessas mineralizações aqui é pós-colisional. Sim, Eu tô modelando o magmatismo ali do Batório de Pelotas e as assinaturas de assimilação, né, do embasamento paleoproterozoico e daquelas supracrustais ali do Várzea do Capivarita, aí entra o contexto da dorsal de Canguçu, é muito grande assim, a questão da assimilação, da importância de assimilar uma composição encaixante pré-existente para entrar dentro daquela composição que está vindo lá debaixo da crosta e formar o sim. depósito. É isso que também é pouco explorado e é muito É, importante, assim, que eu vejo que é uma assinatura que poucos estão explorando isso aí. exato, tem razão. Não é Austrália, Canadá que tem aqueles TTGs deles bastante ricos. Tá bom, Monique quer falar? Monique. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário bem rápido assim sobre a importância da gente estudar proveniência, né? Eu que estudei proveniência em depósitos sedimentares, primeiro para mineração, como foi ali em Bujuru, que foi meu TCC mestrado, e agora sigo estudando para ambientes petrolíferos, a gente vê essa aplicação de como é importante saber a proveniência do local que a gente está estudando também na mineração, né? Então, hoje a gente quis trazer algo um pouco diferente do petróleo, né? Que é o usual da PG. A gente já tem vindo fazendo isso nos últimos meses e é muito legal mostrar como essas diferentes ferramentas podem ser usadas em vários aspectos da geologia, né? A mesma ferramenta que tu usa ali na geologia econômica para encontrar um depósito mineral, a gente pode usar também na indústria petrolífera. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Quiser abrir o microfone? Parece que a Ana falou alguma coisa, não sei. Desculpa, Ana. Sim, ela disse, o ouro também pode ser encontrado no núcleo da Terra? Eu nunca fiz prospecção geoquímica lá, mas um dia eu gostaria. Mas o que se tem, né, a princípio das referências, né, que é comumente encontrada, é que o ouro está associado ao arqueano. Então, a grande formação das primeiras crostas, né, continentais da Terra, mas eu acho que no núcleo não. No núcleo não. No núcleo não. Pode ter alguma coisa no manto, mas eu acho que é mais na crosta. Porque o ouro, né, por ter aquela propriedade de elemento nativo, ele tende a ficar lá no residual. Então, ele tende a não se associar com elementos que não sejam prata, cobre ou enxofre, por exemplo. Então, ele vai ficar lá e vai ficar na crosta. Então, no núcleo, a princípio, não se tem. Se tivesse no manto, né, eu não sei se o Helder sabe me dizer também isso, mas em Kimberlitos eu sei que tem alguma ocorrência de ouro associada, mas eu acho que é por assimilação crustal, não é pela Exato. ocorrência
esotérica. Aí sim, que se esperaria ter ouro no manto, acho que a gente ia ver grandes pepitas de ouro junto com os diamantes, né? Porque daí Exato. ia estar precipitado lá embaixo. Que aí bate 1.200 graus ali e funde. Então, acho que é um dos princípios aí, é mais ou menos por aí, Exato. na crosta. Então, não sei se a Monique quer encerrar aí a nossa reunião de hoje. Bom, podemos encerrar, então. Acho que todo mundo conseguiu tirar dúvida. Muito obrigada, Paulo, por ter aceito o convite. Fiquei enchendo o saco por um bom tempo, mas acho que valeu a pena, foi bem legal. Eu E quero agradecer também cada um que participou. A palestra, então, ela foi gravada, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar ela no YouTube. E é isso. Quem tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente passa o contato do Paulo. E estamos à disposição.